A última entrevista de Rob Reiner emocionou toda a gente. Rob Reiner nasceu. Robert Norman Reiner, a 6 de março de 1947, no Bronx, Nova York. Cresceu num lar onde a comédia, a representação e a narração de histórias eram parte integrante da vida. O seu pai, Carl Reiner, foi uma figura imponente na comédia americana. Actor, argumentista e realizador. O seu trabalho em programas como Your Show of Shows e The Dick Van Dyke Show ajudou a definir a era dourada da televisão. A sua mãe, Estelle Reiner, era atriz e cantora com um timing cômico irrepreensível. Tendo crescido num ambiente destes, Rob Reiner absorveu os ritmos do humor, a disciplina da escrita e o espírito colaborativo da representação quase por osmose. Reiner frequentou a escola de cinema da UCLA, onde o seu interesse pela realização e pela narrativa tomou uma forma mais concreta. Embora inicialmente tenha alcançado fama como ator, ficou claro desde cedo que as suas ambições iam muito além de aparecer em frente às câmaras. O seu papel de destaque como ator surgiu em 1971 com a inovadora sitcom All in the Family, onde interpretou Michael Meathead Stivic, o General Franco, idealista e frequentemente argumentativo de Archie Bunker. A performance de Reiner era ao mesmo tempo cômica e profundamente humana, captando os conflitos geracionais e ideológicos da época com inteligência e empatia. Ao longo de 8 temporadas, o papel valeu-lhe um amplo reconhecimento e múltiplas nomeações para os Emmys, consolidando o seu lugar na história da televisão. Contudo, em vez de se limitar a uma carreira de ator bem-sucedida, Reiner tomou a ousada decisão de se voltar para trás das câmaras. Na década de 1980, emergiu como um dos realizadores mais fiáveis e perspicazes de Hollywood, notável pela sua capacidade de se destacar em diversos gêneros. Poucos cineastas podem reivindicar tal versatilidade com igual autoridade. Come, This is Spinal Tap, de 1984, Reiner co-criou um falso documentário que revolucionou o cinema de comédia. A sátira do filme sobre a cultura rock era tão autêntica que muitos espectadores acreditaram inicialmente que se tratava de um documentário real, e a sua influência ainda pode ser vista em inúmeras comédias que se seguiram. Os filmes subsequentes de Reiner demonstraram não só a sua capacidade técnica, mas também a sua profunda compreensão das relações humanas. Os filmes A Escolha Certa, 1985 e Conta Comigo, 1985. 986 revelaram a sua sensibilidade para histórias de amadurecimento, misturando humor com honestidade emocional. Conta Comigo, adaptado de uma novela de Stephen King, continua a ser um dos filmes mais adorados sobre a amizade, a perda e o frágil momento entre a infância e a idade adulta. A sua popularidade duradoura é uma prova do talento de Reiner para extrair interpretações autênticas e ancorar momentos cinematográficos em sentimentos genuínos. No final da década de 1980 e início da década de 1990, Reiner atingiu um auge criativo que poucos realizadores alcançam. A Princesa Prometida, de 1987, tornou-se um conto de fadas intemporal, adorado pelo seu humor, romance e sinceridade, agradando igualmente a miúdos e graúdos, Harry e Sally, feitos um para o outro. De 1989, redefiniu a comédia romântica moderna, oferecendo diálogos acutilantes, realismo emocional e interpretações inesquecíveis que ainda ressoam décadas depois. Com Misery, 1990. Reiner provou que dominava o suspense e o terror psicológico, conduzindo Kathy Bates a uma prestação premiada com um Oscar. De seguida, lançou Questão de Honra, 1992. Um drama jurídico que misturava a complexidade moral com diálogos acutilantes e se tornou um marco cultural. Para além das suas realizações artísticas, Rob Reiner tem sido uma figura pública proeminente e influente. Tem usado a sua influência para defender causas em que acredita, principalmente nas áreas da educação, saúde pública e participação cívica. Embora o seu ativismo político gere por vezes controvérsia, reflete um compromisso de longa data com a expressão aberta e apaixonada das suas opiniões, tal como a personagem que o tornou famoso na série All in the Family. Seja admirado ou alvo de debates, Reiner nunca se furtou a expressar as suas convicções. A vida pessoal de Rob Reiner tem sido tão agitada e fascinante como a sua ilustre carreira em Hollywood.
Em 1971, casou com a talentosa atriz e realizadora Penny Marshall, uma união que juntou duas potências criativas do mundo do entretenimento. Abraçando a vida familiar de todo o coração, Reiner adotou a filha de Marshall de um casamento anterior, a atriz Tracy Reiner, acolhendo-a como sua própria filha e criando uma família composta, repleta de amor e energia artística. No entanto, o casamento acabou em divórcio em 1981, marcando o fim de um capítulo importante na sua vida. Anos mais tarde, o destino apresentaria Reiner ao amor da sua vida, a fotógrafa Michelle Singer, durante a produção da sua icônica comédia romântica, Harry e Sally, feitos um para o outro. A ligação entre ambos foi tão profunda que chegou a influenciar as escolhas profissionais de Reiner. Ficou famoso por ter decidido alterar o final do filme, uma decisão criativa inspirada pelo romance que florescia entre os dois. A ligação do casal culminou em casamento em 1989 e juntos construíram a sua própria família, criando 3 filhos, os rapazes Jake e Nick e a rapariga Romy. A sua casa tornou-se um ambiente acolhedor onde a criatividade, o amor e os valores familiares floresceram ao lado da próspera carreira de Reiner. Além das suas conquistas no ecrã, Reiner e Singer partilhavam a paixão por fazer uma diferença tangível na vida das crianças. Em 1997, fundaram a I Am Your Child Foundation, dedicada a promover o bem-estar e o desenvolvimento das crianças pequenas. O seu empenho aprofundou-se em 2004 com a criação da Parents Action for Children, uma organização sem fins lucrativos concebida com uma dupla missão. Em primeiro lugar, educar os pais através de vídeos apresentados por celebridades que enfatizam a importância crucial dos primeiros anos de vida da criança. E segundo, defender políticas que apoiem as crianças e as famílias de todo o país. Através destas iniciativas, Reiner e Singer transformaram os seus valores pessoais em mudanças concretas, deixando um impacto duradouro que vai muito além do glamour de Hollywood. Rob Reiner, o lendário ator, realizador, produtor e ativista, concedeu aquela que seria a sua última entrevista. Um momento que deixaria jornalistas, fãs e colegas visivelmente comovidos. Conhecido pela sua sagacidade acutilante, profunda compreensão da natureza humana e pela rara capacidade de equilibrar o humor e a sensibilidade, Reiner abordou esta entrevista com uma sinceridade que poucos conseguiam igualar. Sempre acreditei que as histórias têm o poder de mudar as pessoas, disse Reiner, com a voz firme, mas imbuída de um tom calmo e reflexivo. Seja um riso, uma lágrima ou um momento de compreensão, o cinema e a narrativa são as pontes entre os corações. Mesmo nos seus últimos anos, os olhos de Reiner brilhavam com a mesma curiosidade e compaixão que o impulsionaram a criar alguns dos filmes mais memoráveis da história de Hollywood. A conversa começou de forma descontraída, com anedotas do seu tempo em All in the Family, onde interpretou o icônico Michael Meathead Stivics. Eu era apenas um miúdo a tentar encontrar a minha voz na televisão nacional, riu-se Reiner. Não fazia ideia de que a minha personagem se tornaria um ícone cultural. No entanto, à medida que a entrevista prosseguia, tornou-se claro que aquilo era mais do que uma retrospectiva de uma carreira memorável. Foi uma meditação sobre a vida, o amor, a perda e a passagem inexorável do tempo. Reiner falou abertamente sobre o seu percurso em Hollywood, recordando os momentos marcantes da realização de clássicos como This is Spinal Tap, Conta Comigo, A Princesa Prometida e Harry e Sally, feitos um para o outro, ao lado dos desafios pessoais e das desilusões amorosas que enfrentou nos bastidores. Um momento em particular emocionou profundamente os presentes. Reiner refletiu sobre a sua família, as pessoas que sempre foram o seu porto seguro no meio do caos de Hollywood. A família é tudo, disse, com a voz embargada pela emoção. Amei, perdi e aprendi mais com os meus fracassos do que com os meus sucessos. Os meus filhos, os meus companheiros, os meus amigos são a razão da minha vida. Sem eles, tudo o resto parece vazio. Falou da alegria da paternidade e do profundo vínculo que partilhava com os seus filhos, incluindo a profunda admiração que sentia pela sua filha Tracy Reiner, que adotou ao casar com Penny Marshall, e das preciosas recordações com a sua falecida esposa, cuja influência ainda estava presente nas suas escolhas pessoais e profissionais. Reiner aproveitou ainda a entrevista para refletir sobre a sua carreira como cineasta, enfatizando a importância da autenticidade e da verdade emocional. Quando conduzo, quero que o público sinta, explicou. Não se trata de grandes gestos ou cenários dispendiosos.
Trata-se de captar a verdade da experiência humana. É isso que faz uma história perdurar. É isso que a torna intemporal. Recordou os desafios de equilibrar as pressões comerciais com a integridade artística, a luta para dar vida a ideias visionárias, numa indústria que muitas vezes valoriza o lucro em detrimento da essência. Apesar de tudo, Reiner manteve o seu otimismo característico e a sua crença no poder transformador do cinema. Talvez o mais comovente tenham sido as reflexões de Reiner sobre o envelhecimento, a mortalidade e o legado que deixamos. Todos nós temos um prazo de validade, quer o reconheçamos ou não, disse suavemente. O que importa é o que oferecemos no tempo que temos, o amor que partilhamos, as histórias que contamos, a coragem que demonstramos perante o medo. Espero ter feito o suficiente, mas sei que o que realmente importa é a forma como impactei a vida dos outros. Enquanto falava, havia uma sensação palpável de conclusão, um suave ajuste de contas com uma vida plenamente vivida, repleta de triunfos, arrependimentos, risos e lágrimas. No final da entrevista, os presentes mostraram-se visivelmente emocionados. Os jornalistas que se tinham preparado para uma retrospectiva de carreira padrão viram-se a limpar lágrimas, tomados pela honestidade e humanidade genuínas que emanavam de uma das figuras mais acarinhadas de Hollywood. Reiner, sempre consciente de si próprio, sorriu gentilmente e disse: "Não quero que ninguém tenha pena de mim. Só quero que se lembrem que a vida é preciosa e que os momentos que importam são aqueles que partilhamos com os outros." Naquele instante, a sala pareceu mais pequena, mais acolhedora e infinitamente mais rica, como se a essência de Rob Reiner, o seu brilho, o seu humor, o seu coração generoso, se imprimissem silenciosamente em todos os sortudos que a presenciaram. Foi uma entrevista que transcendeu a fama, os marcos da carreira e o glamour de Hollywood. Foi uma verdadeira lição de reflexão, humildade e experiência humana, deixando todos os presentes com um profundo sentimento de gratidão e admiração. As palavras finais de Rob Reiner ecoaram muito depois do fim das gravações, um testemunho de uma vida vivida em pleno, com uma paixão e uma integridade inabalável. "Contem as histórias que precisam de ser contadas", concluiu. Ame intensamente. Ria com frequência e nunca se esqueça que até os mais pequenos gestos podem mudar o mundo. Afirmou que a sua casa de infância, embora nominalmente judaica, não era religiosa praticante, um reflexo do ambiente cultural e social mais vasto da sua família. Apesar disso, Reiner passou por uma cerimônia de bar mitzvah, um rito de passagem significativo na tradição judaica, que mais tarde descreveu mais como um marco cultural do que como uma experiência profundamente espiritual. O seu pai, Carl Reiner, uma figura icônica da comédia e da televisão, reconheceu que, com o tempo, se aproximou do ateísmo, principalmente ao lidar com a enormidade do Holocausto e as suas implicações para a fé. Este reconhecimento sincero da dúvida e da incredulidade dentro da família provavelmente moldou a própria visão do mundo de Rob Reiner. No episódio de 13 de janeiro de 2012 do programa Real Time with Bill Maher, Reiner declarou abertamente não ter qualquer filiação religiosa e descreveu-se como ateu, articulando uma filosofia baseada no ceticismo e na razão, em vez da tradição. Contudo, a sua rejeição à religião organizada não impediu a curiosidade ou o apreço por ideias espirituais fora das estruturas convencionais. Reiner manifestou um interesse simpático pelo budismo, referindo que certos conceitos budistas de mindfulness, compaixão e autorreflexão lhe ressoavam. Esta abordagem matizada sublinhou o esforço de Reiner ao longo da vida para conciliar a moralidade pessoal, a investigação filosófica e a herança cultural sem se submeter a dogmas. Tragicamente, o capítulo final da vida de Reiner foi marcado por uma violência chocante. A 14 de dezembro de 2025, o Corpo de Bombeiros de Los Angeles reportou a descoberta de 2 corpos dentro da casa de Reiner e Michelle Singer, em Brentwood, Los Angeles, por volta das 15h30. As vítimas foram identificadas como Reiner, 78 anos, e a sua mulher, Michelle, de 68 anos. As autoridades policiais confirmaram que ambos sofreram ferimentos por arma branca e que as suas mortes foram imediatamente tratadas como homicídios, dando início a uma investigação criminal. Segundo consta, a filha do casal, Romy Reiner, descobriu os corpos, agravando a tragédia para a família. A notícia causou comoção em Hollywood e noutros lugares, com fãs e colegas a lamentarem a perda repentina e violenta de 2 figuras queridas.
O falecimento de Rob Reiner não só marcou o fim de uma carreira memorável no cinema e no ativismo, como também deixou um profundo vazio na vida daqueles que o conheceram pessoal e profissionalmente. As circunstâncias das suas mortes, juntamente com a de Michelle, ainda estão sob investigação, lançando uma sombra sombria sobre uma vida caracterizada pela criatividade, compaixão e sinceridade.